A Cobar, ela é uma associação de classe que já existe há 48 anos. Então, quando você olha aí meio século praticamente, né, de atuação, você consegue observar o tanto que o Brasil vem crescendo. Aliás, tem sido uma curva que acho que por muito tempo ficou muito estável e hoje ela vem crescendo acentuadamente. Eu acho que eventos como esse, um congresso que une diversas frentes, esferas do governo, e tem essa relação de diálogo, produz a gente buscar realmente explorar a potencialidade de cada local. A Cobar tem o privilégio também de estar desde o primeiro congresso, nós estamos, acho que é no 8º, né, Carol? Nono, olha aí. E eu venho percebendo o quanto que isso faz com que se efetue realmente as novas estruturas e o crescimento da cultura náutica. Como associação de construtores de barcos, muitas vezes a gente ficou por muito tempo olhando para os entraves que são intrínsecos à fabricação da embarcação. Então, os seus implementos, como o próprio nome já diz, e a gente acha que ficava um pouco de costas para essa prática. Afinal, como o Hernani colocou quando ele falou, tem que existir o barco para ter o turismo náutico, para ter todo esse emprego que a Mila comentou. Isso tudo nasce com uma única coisa, que é o barco. E o barco é o menor disso tudo, inclusive em números, em faturamento, mas o que ele gera é o que realmente importa, e no mundo todo isso é considerado como uma economia importante. Aqui a gente ainda sofre bullying, a gente tem a questão de que o barco é para rico, e a gente costuma dizer que então é o efeito Robin Hood, né? Porque quem tem a possibilidade compra e alimenta toda uma cadeia de trabalho. Quando a Mila falou do emprego, a gente tem uma dificuldade muito grande realmente, porque não existe a mão de obra treinada pronta. Mas tem um grande fator, Mila, importante nisso, que é recompensador. A partir do momento que o funcionário é treinado, ele tem um ticket médio de salário maior do que muitos setores, maior do que da construção civil e de diversos setores, e ele vai ter um emprego garantido, porque você treina e você tem que manter aquela pessoa que você dedicou tempo e dinheiro para treinar. Então, voltando na questão do turismo, a Cobar passou, com esses congressos, com essa movimentação toda, a olhar mais para fora do que, aliás, também para fora, não só para dentro, né? A gente está constantemente cuidando de questões tributárias, vou falar um pouquinho mais adiante, mas a gente passou a incentivar essas práticas, porque um dos entraves do crescimento náutico em qualquer lugar do mundo é você não ter onde guardar o barco, é você não ter aonde levar, é você não ter como ir. A Baía de Todos os Santos, se eu não me engano, como é o nome dele, o Carvalho, não me lembro o nome dele agora, ele falou que são mais de 1.000 quilômetros quadrados, a segunda maior do mundo. Se você tiver, despertar nas pessoas o desejo de navegar, de ir de um lugar ao outro, e como que você faz isso? É com as infraestruturas de apoio náutico, com as marinas, que vão trazer os restaurantes, que vão trazer a atração e vai criar o desejo da pessoa querer navegar. Assim se faz a cultura náutica, né? Os empregos, como a Mila já colocou, os números são esses mesmo, Mila, são 8 empregos diretos e indiretos na fabricação das embarcações. Você tem todo o que agrega nas marinas, os restaurantes, a manutenção elétrica, mecânica, hidráulica. Então, é muito emprego depois do barco produzido. A participação no Nordeste tem um desafio mesmo, Mila, para poder aumentar esse percentual que hoje está mais concentrado realmente na região Sul e Sudeste. Então, isso é importante para poder ter como meta, e acho que o trabalho de base está muito bem feito.
Alguns números gerais do nosso setor. Esses números são do DPC, tá? A gente atualiza todo ano com eles. Então, esse é o número de carteiras de arraiz amador, mestres, habilitações náuticas, hoje no Brasil. Se você falar em 13 milhões, é muito pouco para um país que tem 230, 200 e tantos milhões de habitantes, justamente porque a gente não tem ainda a cultura náutica. Vem melhorando, mas ainda está muito longe do que a gente pode buscar. Nós temos inscritas embarcações de esporte e recreio, 1.055.000 embarcações, que também é muito pouco para esse universo e potencial náutico que tem. Nós temos a navegação apta o ano todo. Como foi falado, a temperatura média da Bahia aqui, de Todos os Santos, é 28,5 graus durante o ano todo, o Ricardo estava falando. Então, e você vê que o grande percentual de barcos, 65% é barcos até 26 pés, ou seja, não são barcos grandes. Mas, quando você aumenta na base, automaticamente aumenta nos outros tamanhos, porque uma coisa que é interessante na prática náutica, o sujeito começa num barco menor e logo vai para barcos maiores. Às vezes até já começa num barco médio e vai para maiores. Aqui um dado interessante, Mila. Olha, a Bahia é o segundo ali, olha, o Distrito Naval tem 46.000 embarcações inscritas. Isso faz desse distrito o 6º distrito naval. Então, tem realmente muito para buscar. Se você pega São Paulo e Rio, onde estão os distritos de São Paulo e Rio, você tem mais de 50%. São 56%. Eu estava conversando com o Rafael Andregueto, ele estava me dizendo depois, na palestra dele, ele vai falar os números do Paraná subiram muito. Então, isso reflete realmente o retorno do investimento para que você tenha a prática náutica. Bom, as implantações, à medida que você cresce, o barco demanda muita mão de obra. Então, você precisa de espaço e precisa de gente. Você aumenta o número de quantidade produzida e coloca novos produtos, você precisa de mais espaço e você faz mais investimentos nessas estruturas, que também movimenta a economia, né? Aqui, Mila, um dado importante para você. Olha lá, Mila. Você está vendo Santa Catarina com 65%? É praticamente 70% hoje, tá? É 68%. Há 15 anos, Hernani, Santa Catarina era 30%. O que aconteceu? A gente teve um problema muito sério com os impostos dos barcos, né? Vocês sabem que o ICM de barco é 25%. Em 2009, nós conseguimos, a Cobar, com trabalho com todos os envolvidos lá no Rio de Janeiro, cair para 7%. Em seguida, nós levamos para São Paulo. Pela primeira vez, um governador inaugurou um boat show, o Hernani levou, na ocasião era o Geraldo Alckmin, ele foi inaugurar o boat show. Nesse dia, o Hernani, eu, o Geraldo Alckmin e o Castelo Branco inauguramos o Fórum Náutico Paulista, que hoje tem uma representatividade, eu diria até que nacional, porque tem uma atuação muito boa e efetiva, e nasceu ali num boat show com a presença de um governador. Até então, nunca um governador tinha ido num boat show, porque tinha essa coisa de, entre aspas, ser mal visto. De lá para cá, tanto o Grupo Náutica, com ajuda, apoio, aliás, da Cobar, é impressionante o tanto que os eventos trazem os políticos de todas as esferas. E esse relacionamento, esse convívio, é um trabalho de formiguinha para você buscar. E como que a gente comprova que isso dá certo? Lá no Rio de Janeiro e São Paulo, quando foi dado 7%, Santa Catarina, a Cobar foi pedir também. Existiam fabricantes lá, já como Schaeffer, Fibraforte e outros, só que eles fizeram melhor, não porque a Cobar pediu, porque a gente queria um equilíbrio, para não ter guerra fiscal. Mas eles, por conta própria, fizeram exatamente a metade, eles deram 3,5%.
Só que eles fizeram o Pronáutica, que hoje é lei e que deu segurança jurídica. Você tem o tratamento tributário diferenciado, tudo que você compra ou importa para fabricar um barco é ICM diferido, é zero. Entendeu, Mila? E na venda do barco é 3,5%. Como é que você compete com isso? E com segurança jurídica. Então, eles se tornaram, em 15 anos, mais do que o dobro do que eram. Hoje é o principal. E o tanto de fornecedor que tem lá, de tudo que vocês podem imaginar. Se uma hora você pegar uma comitiva, Mila, e andar de Itajaí, de Joinville a São José, a Florianópolis, é impressionante que você vai ter de capotaria, de marcenaria, fábricas de carretas, tudo para você fabricar o barco. Você tem no entorno, em 15 anos. Então, acho que a Bahia está fazendo um trabalho de base excelente. Eu fiquei surpreso com muita coisa que a Mila colocou aqui hoje. Eu acompanho já desde quando o Chico Brandão me convidou no ano passado para participar desde o início do Boat Show e tudo. A Cobar foi apoiadora do Boat Show, continua sendo. E eu estou realmente impressionado. Eu acho que tem tudo na mão. Tem a faca, o queijo, tudo, e essa Bahia maravilhosa. E vou só um pouquinho além nesse aspecto. O governo do Paraná, numa aproximação nossa ali com o governador Ratinho Júnior, também falamos sobre a importância de um benefício ali. E sabe o que é bacana, Mila? O governador ele falou, não quero ter um benefício para tirar ninguém de lugar nenhum. Vamos trazer gente aqui para aumentar as suas produções. E é o que está acontecendo. Empresas, Ventura, várias empresas estão já estão implantando filiais no estado do Paraná. E o governador foi ainda mais além, porque quando a gente, como a Cobar, falou para ele, olha, a gente precisa que tenha um incentivo para a indústria e para a revenda, porque Santa Catarina é só para a indústria. O Rio Grande do Sul tem para a revenda. E lá com o pessoal da Invest Paraná, né, Hernani? O Hernani ajudou muito nessa ligação. Tem lá o sujeito, o presidente, o Bequim, né, Andregueto. Pessoal muito competente. O que eles fizeram? Fizeram os dois benefícios, Mila. Então, hoje, o Paraná é o melhor benefício do Brasil. É melhor do que o de Santa Catarina. Porque ele é o de Santa Catarina para a indústria e ele estendeu para o revendedor. Então, isso é algo para se pensar, para fazer na Bahia. É na esfera estadual, Mila, você tem toda a razão, mas tem que fazer o caminho. Tem que ir juntos, a Cobar junto e tudo para levar. Porque se você der essa condição básica tributária, as pessoas vão vir. É inegável, vão vir. Tem muita gente que vem de barco para cá. No último Boat Show, eu lembro, estava conversando com o Paulo Tadeu da Real. A Real Powerboats do Rio de Janeiro, eu sei que vende bastante aqui. Quer dizer, o que é para ele montar uma filial? Né? O setor gera em torno de 900 milhões, 1 bilhão de impostos contribuindo para o país. Aqui um fator importante. Eu vi que a Mila comentou sobre cursos. Isso no Fórum Náutico também foi muito importante. Com o Senai e a FATEC de Jaú, foram criados os cursos náuticos e deu o resultado exatamente como ela falou. As pessoas procuram, os cursos ficam todos lotados e a gente conseguiu fazer algo interessante também. Por exemplo, o curso de elétrica da FATEC de Jaú, ele é ministrado pelo principal engenheiro elétrico do estaleiro Schaeffer. Então, você tem um engenheiro, um profissional altamente qualificado ali ensinando. Então, acho que fazer um rodízio com esse pessoal, todos estão dispostos. São cursos virtuais, então, normalmente, é à noite, todos podem, e está dando resultado e está formando gente para o setor. Aqui a gente já falou um pouco da potencialidade, tudo que envolve, né, tudo que está em torno do barco. Realmente, o barco é o centro para poder distribuir todas as fontes de renda ao redor. Um pouco dos números para vocês entenderem. Da pandemia para cá, houve um crescimento, não só no setor náutico, mas o setor de
casas de veraneio. Isso foi algo que, acho que, né, aquela coisa de deixar a gente em casa com medo de morrer. Você vê que não adianta também ter dinheiro guardado, você tem que aproveitar a vida. Durante a pandemia, o barco, a navegação, foi uma forma também de isolamento, porque as pessoas podiam estar navegando ali em família, ou entre amigos e ao ar livre. Então, isso é uma questão mundial. O mundo todo teve um incremento da náutica após a pandemia. Então, nós tivemos aí, olha, 14% de 2021 para 2022 de crescimento, 4% em 23. 2024 a gente acredita que está estável, porque flutuou um pouco. Tiveram momentos de quedas, momentos de melhoras. Nós já tivemos 2 eventos importantes, o Rio Boat Show e o Itajaí Boat Show, que movimentou bastante negócio. Então, assim, como esse ano vem flutuando um pouco, tem tido um pouco de altos e baixos, aí os eventos também são fundamentais, porque aí eles fomentam negócios. A gente fala hoje em torno de 4.200, 4.500 barcos produzidos por ano no Brasil. Pessoal, é muito pouco. Eu vou dar o dado para vocês dos Estados Unidos, são 330 mil barcos. A gente é menos de 5% dos Estados Unidos. Tudo bem, Estados Unidos tem uma classe média alta, forte, a população é maior, mas a gente, com o potencial náutico que tem e com a fatia de pessoas que pode ter barco, a gente ainda está muito aquém. Então, esse trabalho para introduzir a cultura náutica, a prática náutica, é o retorno que vai fazer com que esses números aumentem. Tá? Isso a gente já falou um pouco, eu vou passando um pouco. Isso é um dado importante. Nós fizemos uma pesquisa no Fórum Náutico, a Cobar, o Fórum Náutico, que é a da Lidera, que a gente estava conversando, o Rafael, e esses dados são puxados de lá, até eu vou pôr alguns slides dessa pesquisa, mas vocês veem o que movimentam uma marina, uma instalação náutica com 300 embarcações, quanto ela pode gerar de trabalho e renda, e o entorno e tudo mais. Isso são dados reais. Hoje a gente tem um déficit de 55 mil vagas. Falta vaga molhada, falta vaga seca. A Itália, Mila, na década de 70, a Itália, sabe por que ela é uma grande exportadora de barcos? Na década de 70 não tinha mais onde pôr barco. E tinham importantes empresas produtoras. As maiores, Azimuth, Ferretti, Riva, são lá. Eles começaram a ter que exportar porque eles tinham a produção e não tinham onde usar mais, onde guardar na Itália. Aí uma política de governo, público, privada, fizeram uma série de novas estruturas e aí deu aquele fôlego novamente. Isso na década de 70. Hoje já está escasso de novo, mas fez com que aumentasse e pudesse. Então, vocês veem como o retorno vem? Se o investimento é feito, não tem dúvida que esse retorno vai vir. Então, o Brasil tem um déficit importante ainda. Eu não tenho certeza que o Hernani se nasceu com o Congresso Náutico, as infraestruturas que hoje estão instaladas em São Paulo. São 13, se eu não me engano, quase todas entregues, né? Tem uma fábrica de barco que é numa dessas cidades, a Mestra Boats, e com essa implantação da infraestrutura náutica, já reflete em venda de barco dele ali no local. Então, quer dizer, é uma coisa muito direta, né? E é isso que precisa. Eu acho que, como a Bahia está fazendo todos os estudos, está até além do que eu imaginava que estava, agora é pôr em prática, né? É pôr em prática que o resultado vai vir. Aqui é um pouco do exemplo que eu falei do benefício. Olha que interessante. Em 2009, quando era 25% de alíquota, a gente convenceu o governo que ia arrecadar mais se abaixasse. Em 2 anos, aumentou para 124% de arrecadação. Isso são dados da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Olha o crescimento de Santa Catarina, a partir do momento que foi implantado o Pronáutica. Você tem dúvidas? O governo tem dúvida, Mila. Hoje são dados reais.
Se uma secretaria de fazenda conversar com a outra, Mila, não precisa da Cobar. Eles pegam os dados entre eles, Chico, entendeu? Isso está estabelecido. Então, você reduz para arrecadar muito mais, entendeu? E além do que você tira da informalidade, né? Empresas que possivelmente podiam estar trabalhando de maneira informal, isso é Brasil, é uma complicação, mas você dá condição de trabalhar corretamente. Aí você vai ter os empregados registrados, você vai ter o teu faturamento real, é tudo melhor. Isso é a pesquisa da Lidera. Se a gente pegar que São Paulo é mais ou menos 1/3 desse PIB náutico nacional, então aí a gente tem mais ou menos a ideia do país como um todo. Eu vou deixar disponibilizado essa apresentação, para depois, quem quiser, até para mandar para o pessoal da Mila, porque é muito importante ver como... Isso é de 2017, tá, Mila? Que aquela pesquisa que eu falei que o Fórum Náutico e a Cobar, nós fizemos, então ela não é tão desatualizada, 2017, pouco antes da pandemia, né? Mas isso mostra o que movimenta o setor náutico como um todo. Você tem tudo aí, números de barcos, valores, tudo que está... É um material bacana para vocês, Mila. Eu vou deixar disponibilizado ele completo. E você vê o Brasil, o São Paulo, um barco para 248 pessoas. O Reino Unido é um para 63. Os Grandes Lagos nos Estados Unidos é um barco para 19. O André Guedes está me falando que teve um estudo de Miami que ele vai apresentar hoje, que os números são impressionantes. Então, quer dizer, ele não está falando do estado da Flórida, não. É da cidade de Miami, só Miami. Então, eu não vou me alongar muito nisso, mas assim, são muitos valores, muitos números que estão em torno do que você traz com a prática náutica, com uma estrutura pensada e com planejamento. Tudo, até o consumo de combustível, tudo está avaliado aí, sabe, Mila? É muito rico esse material. Então, isso serve de base. Olha, um custo médio, o gasto médio anual por barco com materiais, motores, acessórios. Uma coisa interessante, quando você tem uma frota de barcos usados, o sujeito sai de um barco e vai para um maior. Né? Lembra que eu falei isso? Isso é comum. Então, esses barcos usados, barco dura muito. A fibra de vidro, a gente brinca que aceita muito desaforo, né? Então, o barco tem uma vida longa. O repower, que a gente chama, é a remotorização. A cada X tempo, o sujeito não quer mais, Chico, ficar arrumando o motor dele. Ele vende aquele motor para o sujeito botar num outro barquinho e ele bota um motor mais moderno no barco dele. O barco está ali perfeito. Então, ele põe um motor com nova tecnologia, vai ter menor gasto de combustível, e então é um movimento que vai estar na região. Porque você vai comprar esse motor de uma loja de motor, Mercury, Yamaha, ou o que for. Então, isso tudo vai atrair, uma vez que você tem essa prática, né? Então, bom, aí os números a gente não precisa entrar muito, porque eu já dei mais ou menos aí o panorama geral para vocês. Olha lá, 12,7 milhões de litros mensalmente. É bastante coisa, né? Empregos, faturamento, salário médio, isso que eu estava falando do salário médio. Isso é importante, porque o sujeito entra para trabalhar nesse setor, aí ele não sai, porque se ele, por exemplo, voltar para a construção civil, ele vai ganhar menos. Então, tem que treinar, mas você segura o pessoal. Seguros é um grande problema, porque, como houve muito acidente, muito problema no passado, hoje seguro é um dos entraves. Eu diria que hoje, a gente precisa de estrutura náutica, a gente precisa ter mais empresas tratando seguro. A Cobar, o Fórum Náutico, a gente vem trabalhando nisso. É algo para se levar em conta aqui também, Chico. É muito importante. Quanto custa manter o barco, consumo de combustível, enfim, a gente não precisa entrar muito na parte específica.
Aqui São Paulo tem uma particularidade porque ele tem a área litorânea, mas ele também tem as águas interiores, né? Os lagos e rios. Então, você consegue atuar justamente para poder crescer essa cultura náutica em diversos pontos, né? Tá vendo? Cidades do interior. Bom, aí essa pesquisa ela fez todo um levantamento e detalhou, né? Norteando o que seria necessário aí para o desenvolvimento do setor. Então, são 8 pontos principais aí. A área de financiamento hoje é um problema para o setor, porque nos Estados Unidos vende muito barco, porque lá vende tudo, porque você tem um financiamento plausível, com juros aceitáveis. O Brasil já teve, na época do Aimoré Amrobank, que nasceu com o Boat Show, depois virou Santander, atuou por muito tempo, era muito bom. Hoje está um pouco, nós descemos um degrauzinho nisso, assim como a questão de seguro. Mas estamos trabalhando, o Boat Show também colabora com isso, para a gente voltar a ter um financiamento forte. Com financiamento forte, você consegue aumentar o número de vendas. Isso é básico para tudo. Por que vende tanto carro, tanta moto? Porque isso é muito bem estruturado, né? Essas empresas que colaboraram no desenvolvimento dessa pesquisa, é uma pena que essa empresa, a Lidera, isso é uma coisa ruim, André Gueto, eles pararam na pandemia. A gente até queria agora renovar e fazer uma a nível nacional, mas eles, não sei se tem pretensão de voltar, mas foi uma empresa muito competente, que nos ajudou muito. Bom, o desafio é a gente atuar num setor que muitas vezes é mal visto. A gente tem que ter esse trabalho de formiguinha que eu falei, que é você mostrar para as esferas de governo o tanto que a prática náutica ela está muito mais ligada ao emprego, à renda, ela tira a diferença social. Uma hora que você está lá empregando um marinheiro, um mecânico para cuidar do seu barco, você precisa do trabalho técnico daquele profissional. Então, você reconhece as pessoas. Isso é uma coisa bacana no setor náutico. Você precisa, desde lá do marinheiro até o capitão, e todo mundo é reconhecido, e financeiramente e como profissional. Isso é uma coisa bacana no setor náutico. Então, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade. Espero contribuir com o que for preciso. Estou à disposição para a cidade de Salvador, Chico, Mila, para o estado da Bahia. A Acobar ela é uma associação brasileira, então ela quer o crescimento e a igualdade em todos os estados, em todas as cidades. Então, nós estamos à disposição. A gente já deu mostras de como é importante, como a gente alcança resultados como Santa Catarina, como Paraná agora, que está sendo a bola da vez, e outras vão surgir. Há uns 2 anos atrás, o Hernani, o André Gueto, o Bequim, nós navegamos ali na Baía de Guanabara, né? Eu lembro do Hernani falar, olha os pontos que tem para o turismo náutico aqui. E hoje já está sendo trabalhado esses pontos, porque aquilo que eu falei no começo, você cria o desejo da pessoa navegar e ir de um ponto ao outro. Então, isso é indiscutível que traz retorno. Parabéns, Mila, pela iniciativa do Estado, Chico, pelo trabalho todo, desde o início aí com o Boat Show, agora com a chancela do Boat Show, principal marca de eventos da América Latina. Eu acho que tem tudo para buscar resultado rápido, porque vocês já estão com uma boa base, estão entendendo os problemas. Então, eu acho que isso vai repercutir positivamente. Espero daqui a um ano a gente estar aqui de novo, mostrando os números importantes aqui para o setor. Vamos trazer a indústria para cá, vamos trazer as filiais, né, Brandão? Não precisamos tirar ninguém de lugar nenhum, e vamos fazer um trabalho para crescer.
O Hernani, às vezes, é um pouco modesto, o Grupo Náutico, o Hernani tem, assim, ele é meio maestro, ele consegue unir todas as pontas. No Grupo Náutico existe uma divisão que hoje já está olhando para a baixa emissão do carbono. A Cobar está apoiando 100% esse projeto. Nós já tivemos com o Cimatec, com o Leonardo, hoje eu conheci o Miguel aqui, a gente está trabalhando com Itaipu, enfim, com as tecnologias de futuro. Hoje, no Brasil, nós já estamos pensando em coisas que lá fora, aqui, vai sair antes do que lá fora. Então, acho que isso é muito bacana, vai ter mais coisas para o futuro, a gente pensando sustentavelmente, inclusive, no baixo carbono, que não é que é uma narrativa. O planeta vai acabar se isso não for dedicado e feito da melhor maneira. Então, também estamos trabalhando nessa coisa do combustível renovável, verde, o hidrogênio, o elétrico, André Gueto, não alimentado por baterias, porque bateria a gente sabe que é o problema, mas o motor elétrico alimentado pelo hidrogênio, pela célula de combustível. Então, tem muita coisa aí para frente, e muito obrigado a todos, é realmente um prazer, uma honra participar do evento. Parabéns a todos, obrigado.